Salve, salve galerinha da Geografia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Expansão Geo. Analisando aqui nossas previsões climáticas já para quinta-feira, dia 16, considerando o panorama aí do horário do meio-dia, dá para notar aqui que essas regiões destacadas aqui em tons um pouquinho mais quentes, tons amarelos e eventuais cores vermelhas aqui, já mostram maior intensidade de chuvas e raios aqui nessa região do meio norte do estado do Rio Grande do Sul e também quase todo o estado aqui de Santa Catarina e o estado aqui do Pará de forma parcial. Considerando aí a quinta-feira, a região aqui de Porto Alegre, por volta do meio-dia, aí considera-se em torno dos seus 1,8 a 2 milímetros de chuva. Nesses momentos, claro que a previsão ela acaba sendo dinâmica e ela acaba mudando durante o passar do dia. Mas aqui as regiões da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, direção à Vacaria, isso já começa a aumentar a quantidade de chuva aí no período de 3 horas. Região aqui de Passo Fundo também em torno dos seus 9 a 10 milímetros em cada 3 horas. E algumas regiões aqui de forma isolada, também perto aqui de São José do Ouro, Lagoa Vermelha, que acaba aumentando um pouquinho. As regiões aqui de Chapecó, em Santa Catarina, Palmitos, Frederico Westphalen, acaba também ficando um pouquinho mais intensa a questão das chuvas e essa região aqui perto da fronteira com o Paraná e também aqui do estado de Santa Catarina, também a gente encontra um pouquinho mais de chuvas de forma um pouquinho mais intensa aqui nessa região ao extremo oeste catarinense e também aí paranaense. Já avançando aqui, já na sexta-feira, 17, considerando o panorama também aqui por volta das 13 horas do dia 17, sexta-feira, continua toda essa massa de chuva intensa aqui no meio norte gaúcho e ela está se deslocando aqui sentido leste, então ela está indo para o litoral catarinense, boa parte do litoral paranaense e aqui dá para considerar mais ou menos das partes aqui de Porto Alegre a Tramandaí, sentido norte, que começa a aumentar a questão das chuvas. Se a gente pegar aqui pelo filtro de tempestades, vamos voltar aqui para quinta-feira. Quinta-feira, considerando 14 horas, todas essas faixas em cores avermelhadas, tons amarelo aqui, são áreas que vão se desencadear tempestades um pouquinho mais fortes. Então, Porto Alegre, região aqui de Novo Hamburgo, a Rolante, sentido litoral até Tramandaí, temos um pouquinho de focos que possíveis tempestades. Lembrando que a previsão é sempre dinâmica, está sempre se movimentando, né? E essas massas tendem a ir sentido leste. Já na sexta-feira, fica mais intenso aqui quase todo o meio norte gaúcho e regiões aqui do central de Santa Catarina e também litoral. Considerando aqui a questão dos ventos, as rajadas de vento aqui para quinta-feira mostram um tempo um pouquinho mais ameno. As velocidades do vento começam a aumentar no estado quase inteiro de Santa Catarina e Rio Grande do Sul na sexta-feira, dia 17. Então, regiões aqui como Porto Alegre, a gente já encontra aqui algumas massas de ar perto aqui da Lagoa do Guaíba até perto dos seus 50 km por hora. Na Grande Porto Alegre vai ficar em torno dos seus 45, 50, que já são questões aí de vento um pouquinho mais intenso, né? A região aqui do Alto Uruguai e Passo Fundo também, muito semelhante com Porto Alegre, passando seus 50 km por hora. Santa Catarina tem algumas regiões aqui, bem a parte central, aqui perto de Ponte Serrada, passa dos seus 60 km por hora. Considerando já o sábado, sábado tende a aumentar bastante no final de semana em algumas partes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de forma isolada. Então, regiões aqui da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, e passando os 60 km por hora. A região aqui pertinho de Torres também, panorama aí passa fácil dos 60 km por hora. Porto Alegre vai ficar uma mistura, né, entre 30 km por hora e até algumas partes pode dar durante o dia, né, ocorrer aí um aumento na velocidade do vento. Regiões litorâneas aqui perto de Criciúma, aqui Laguna, tende a aumentar um pouquinho mais. Lembrando que a região da Laguna teve ou sofreu nos últimos dias aí com um tsunami meteorológico causado por fortes ventos em alto mar. Então, olha, o cenário tem, pelo menos o cenário de altos ventos, né, tende a se repetir aqui na região aqui de Laguna, com ventos aí bem próximos da praia aí com mais 80 km em alto mar. E um pouquinho disso, vamos voltar aqui ao nosso mapa. Temos algumas regiões aqui de baixa pressão aqui em quase todo o litoral gaúcho, né? Quando a pressão abaixa dos 1000 hectopascais, que nem aqui tem 997, a tendência é a formação de ciclones, nesse caso aqui,
extratropicais, né? Então, aqui bem ao sul do continente americano e essas partes aqui em alto mar aqui são regiões de baixa pressão, ao qual pode aumentar aí as velocidades dos ventos. Se a gente pegar aqui o filtro das rajadas de vento, dá para notar aqui, alto mar temos alguns ciclones que está mais longe, temos mais um se formando aqui bem perto da região aqui das ilhas Malvinas, né, das Falklands, e pertinho aqui da ilha Geórgia do Sul, e mais uma região de baixa pressão que está bem perto do nosso estado aqui. Então pode ser que as rajadas de ventos acabem aumentando bastante e é o que a previsão aí já do sábado, dia 18, está sugerindo. Então, fica atento na questão principalmente da velocidade dos ventos. Olha aqui bem perto do litoral gaúcho, temos focos aí que passam dos 60 km por hora. Vamos avançando aqui já para o sábado à noite. Olha, já sábado à noite já tende a se afastar um pouquinho do estado, sentido leste, né? Essas massas de ar. Entretanto, novas vêm subindo aqui do sul, né? Também um pouquinho em direção aí por causa desse ciclone se formando aqui extratropical aqui no mar do litoral argentino. Então, por enquanto, temos aqui a previsão do ciclone número 3 que está em formação do ciclone número 3 só no mês de novembro. Até está mais comum do que se parece essas formações aqui. Pessoal, nosso recadinho para hoje era isso. Caso goste desse tipo de conteúdo aí, considere se inscrever no canal para nós chegarmos aí pelo menos nossos primeiros 100 inscritos, ok? Então, eu sou o Michel e este foi mais um vídeo do canal Expansão Gel.